E nesse vídeo eu vou ensinar você a como usar a dopamina ao seu favor. Como você pode usá-la de maneira inteligente para você emagrecer, para você ganhar massa muscular ou até ainda convencer ou até extinguir aquele vício que você não gosta muito. Então presta atenção nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar o segredo da coisa. Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio Venâncio, eu sou treinador pessoal há mais de 20 anos e recentemente eu tenho estudado muito o comportamento humano no sentido de como potencializar os resultados, não só em treinamento físico, mas como a gente pode utilizar hábitos externos, ou seja, o nosso dia a dia, para potencializar o resultado. Não estou falando só em dieta, mas estou falando em criar hábitos consistentes, hábitos que direcionam o seu resultado especificamente para você, tá? E hoje eu vou falar especificamente sobre a dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor produzido no cérebro que, por sua vez, causa algumas sensações e que são produzidas no organismo conforme nós fazemos determinadas coisas. Vamos lá, vou ser um pouquinho mais específico. Você já ouviu falar no Candy Crush? Já jogou Candy Crush? A minha esposa é extremamente viciada no Candy Crush. Quando você vai jogando encaixando as bolinhas, as estrelinhas do negócio lá, chega uma hora que ela estoura e faz barulhinho e ela gosta daquele barulho de estourar. Dá uma sensação de prazer. Essa sensação de prazer, de poder encaixar as pecinhas lá, é onde faz a dopamina ser produzida. Quando você pensa se você gosta de churrasco, por exemplo, nossa, eu adoro comer churrasco. Aquela sensação pré-comer churrasco, vamos dizer, é a dopamina que faz isso com você. Quando você está num relacionamento, começando a conhecer uma pessoa, e aí você começa a pensar naquela pessoa, e você acha interessante, e começa a pensar, acho que eu vou encontrá-la mais tarde, e como é que vai ser tal. Essa sensação de expectativa é criada pela dopamina. Então, ou seja, é um neurotransmissor que antecede o fato em si, tá? E aí esse neurotransmissor, em algumas situações, não é muito legal, porque por gerar esse neurotransmissor, você vicia o seu cérebro, o seu corpo em algo bom, em algo fácil, uma coisa que te agrade. Só que essa sensação, nesses exemplos que eu dei, você pode entrar para o jogo, vício, jogatina. Você pode produzir por vício como drogas, né? Vício como álcool, vício como chocolate, algumas pessoas com fritura, ou doce, etc. Porque normalmente a gente produz um nível de dopamina diariamente. Porém, quando a gente lança a mão de algumas substâncias ou tem determinados hábitos, essa dopamina aumenta, né? E aí o cérebro acha, puxa, isso é legal, eu quero mais disso. E aí isso vira um ciclo vicioso que, por sua vez, acaba tornando um hábito, só que na maioria das vezes acaba sendo um mau hábito, porque não só pelo hábito em si que te leva a dopamina, mas porque o que você deixa de fazer em detrimento desse hábito. Então, por exemplo, não é que fazer joguinho de celular seja ruim. O ruim é quando você joga demais e você deixa de fazer outras coisas. Não é que comer chocolate seja ruim. O problema é quando você come demais o chocolate. Não é o beber cerveja que é o ruim, é quando você bebe demais a cerveja, né? Bebe muita cerveja, todos os dias cerveja, por exemplo. Então perceba que a gente costuma viciar muito o nosso corpo em coisas boas, em coisas fáceis, em coisas rápidas, que são práticas no nosso dia a dia. E isso é o que causa dopamina. Se você pensar na droga, por exemplo, quando a gente, ingere a cocaína, por exemplo, você produz, eu não lembro os números exato, mas se eu não me engano você produz 200% a quantidade diária a mais de dopamina. E o cérebro fala assim, poxa, acho que legal. Aí no dia seguinte você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer sentir novamente essa sensação. E aí é que está o problema. Só que esse vídeo não é para te direcionar para vícios, é muito pelo contrário, é como você usar a dopamina a seu favor, né? Tá, eu espero que eu tenha conseguido me fazer explicar o que é a dopamina e como ela age no seu organismo. Então perceba que ela antecede um comportamento, aquela sensação que você vai viver ou que você vai degustar, ok? Beleza.
Quando a gente vicia em dopamina, o seu cérebro começa a produzir, a reconhecer padrões de comportamento que fazem com que o seu organismo comece a preparar a produção de dopamina. Deixa eu ver se eu consigo me explicar. Quando você pensa num churrasco, o fato de você sair para comprar carne, ou começar a preparar as coisas de churrasco, sei lá, a salada, começar a arrumar a churrasqueira, arrumar a mesa, essa sensação já remete o seu cérebro e fala assim, poxa, legal, é isso, eu estou começando a produzir dopamina porque eu vou comer churrasco, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então essa sensação, esses comportamentos gatilho faz com que você comece a produzir dopamina no jogo do celular. Quando você vê talvez uma notificação no íconezinho lá do aplicativo do joguinho, já te remete e fala assim, nossa, eu acho que eu tenho que entrar. E quando você entra, no caso do Candy Crush, por exemplo, ele tem alguns bônus lá que te instigam a ficar mais tempo jogando. Enfim, tudo esses pré-comportamentos que fazem com que o seu corpo reconheça que vou começar a produzir dopamina para isso, porque eu já conheço, já tive esse comportamento anteriormente e agora eu vou fazer isso de novo. Só que se você está pensando em parar ou reduzir essa quantidade esse hábito no seu dia a dia, você não precisa parar, você não pode parar simplesmente de uma hora para outra. Por quê? Porque o seu organismo vai ficar pedindo aquela dopamina, porque foi fácil, foi gostoso, eu me senti bem, só que você precisa ter estratégias para você usar essa dopamina a seu favor e não se jogar no buraco, efetivamente largar a mão de dieta, largar a mão. Quer saber? Já não consegui comer, já comi ontem chocolate mesmo, então dane-se, eu vou comer o que eu quiser, dane-se a dieta, dane-se, eu vou jogar o quanto eu quiser, etc. Isso é o problema. Você tem que substituir, o segredo está em você substituir esses momentos gatilho, ou seja, que antecedem a começar a produção de dopamina, por outros comportamentos que te tragam, façam produzir dopamina igual. Ou seja, na verdade você vai só substituir o caminho, ou seja, se o caminho X que estava te levando a produzir dopamina não está sendo benéfico para você, você vai ter que arrumar um caminho Y para produzir dopamina. Talvez não seja a mesma intensidade que o caminho X, o caminho anterior. Porém, se você repetir esse caminho, esse outro caminho que seja uma coisa benéfica, de bom proveito para você, sim, você vai conseguir substituir esse primeiro hábito que não está sendo bacana para você. Como você substitui? Logo de cara, vou falar para você que não funciona. Então vamos pegar um exemplo da dieta. Quando você começa a fazer uma dieta, realmente assim, talvez você comece a comer coisas que você não goste. Talvez comece a comer coisas que não sejam do seu agrado. Talvez você tenha que levar um tempo maior para cozinhar, para fazer aquela comida. Talvez o paladar falte um docinho ou falte um pouquinho mais de tempero naquela comida. Então isso já reduz significativamente a sua quantidade de dopamina para aquele hábito em si. E aí o que o seu cérebro faz? Poxa, nossa, mó trabalho isso aí, cara. Para com isso, vamos voltar lá. Porque o cérebro que está pedindo que você produza mais dopamina, porque naquele hábito anterior é muito melhor do que esse. Que esse aqui que você está criando, cara, é diferente, é uma coisa que eu não gosto, que o cérebro falando isso para você, que é uma coisa que eu não gosto, que eu não quero fazer. E ele começa a jogar vários argumentos racionais para você largar a mão desse hábito. Mas não, você vai ter que começar a embutir esses pequenos hábitos no seu dia a dia. E aí, de forma com que você comece a ocorrer um desmame da produção de dopamina com aquele hábito anterior para uma dopamina nesse hábito aqui. Júlia, mas o que tem de lado bom de produção de dopamina quando a gente faz uma dieta? Como você se sente quando você começa a emagrecer? Você já emagreceu algumas vezes? Penso que sim, talvez no efeito sanfona, você guarda e emagrece. Como você era, como você entrava naquela calça que você gostava, naquele vestido, naquele biquíni? Como você era quando você tirava a blusa perto dos seus amigos numa piscina, numa praia? Como que você era sem ficar sentado numa mesa, sem ter que ficar suando porque está muito quente, porque está muito abafado, porque
porque a gente está talvez você esteja muito gordo, talvez fora do peso agora. Como é isso? Como é a sensação ruim? Como é a sensação boa? Como foi aquela época que você estava magro? Você entendeu? Então, na verdade, o segredo é substituir o comportamento por aquilo. Esse novo comportamento, num primeiro momento, não vai te fazer bem, não vai fazer você produzir boas dopaminas. Só que o que vai te segurar nesse comportamento novo é o que você vai ganhar com aquilo. Você entendeu? E assim você vai trabalhando o seu cérebro e o seu comportamento para com que você consiga atingir o seu objetivo. Vamos falar de chocolate. Chocolate é uma das coisas que produz muita dopamina. Se eu não me engano, acho que é 150% de dopamina a mais diária que você adquire comendo chocolate. Principalmente ainda se for o chocolate ao leite, que tem um pouco mais de gordura. O que você tem que fazer? Literalmente começar a comer um chocolate 70%. Eu particularmente não gosto de chocolate 70%. Eu acho horroroso, acho que é horrível o chocolate 70%. Porém, eu estipulo dias e quantidades específicas para comer o chocolate. E aí o que eu faço? Eu desvicio o meu cérebro em vez de comer chocolate todos os dias, eu escolho alguns dias na semana para comer chocolate. Você entendeu? Eu como menos chocolate, daí eu vou produzindo menos dopamina porque eu como aquele chocolate. No dia seguinte, não. Aí no outro dia, eu como mais um pouquinho. E assim sucessivamente. Então eu consigo controlar a quantidade de dopamina que o meu corpo vai produzindo. O problema é quando você cede essa vontade da dopamina. Uma vez você tenta adotar um novo hábito, mas você cede uma vez, aí o seu corpo fala assim, pô, tá vendo? Não deu certo. Aí quando você tenta novamente, você fala assim, tá vendo? Aquela vez lá não deu certo. Por que agora vai dar? Então, você tem que escolher ou embutir hábitos saudáveis e realmente entender que é um processo, que isso não vai mudar de uma semana para outra, que você vai ter que treinar seu paladar, vai ter que adaptar sua rotina, talvez vai ter que lidar com o seu mau humor, talvez você tenha que lidar com pessoas que vão te oferecer, depende do caso de comida, ou chamar você para beber, não beber aquela quantidade de álcool que você costumava beber, por exemplo. Então tem muita coisa contra você, né, para fazer com que você desmame do processo, e poucas coisas a seu favor. E é isso que é o problema, que eu quero que você entenda. Como que você... legal. Como é que eu vou escolher um hábito bacana? Como é que eu vou fazer esse hábito bacana? Que eu consiga não largar a mão no meio do caminho. Qual é o mínimo possível relacionado àquele hábito que você consegue fazer? Então, por exemplo, vamos falar que eu quero desmamar de comer doce. Vamos supor que eu como doce os 7 dias da semana. Qual é o mínimo possível que eu posso fazer para a semana seguinte? Poxa, eu posso comer acho que um dia sim, um dia não. Acho que dá para lidar? Não, ok, eu consigo comer o dia sim, dia não. Comece fazendo dia sim, dia não. E o que você vai comer? O que eu como nos dias não? Talvez você substitua por uma fruta da época, que é uma fruta mais doce. Júlia, mas não é igual. Lógico que não é igual. Porém, lembra que eu comentei que a ideia é você instituir um novo comportamento que seja benéfico para você, mas que talvez produza menos endorfina? E aí você vai ter que insistir nesse processo. Por exemplo. Aí vai dia sim, dia não. Talvez depois de um mês você comendo dia sim, dia não, você consegue dar um próximo passo. Talvez agora eu consigo comer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, talvez. E tá tudo bem. Você vai perceber, quanto menos você perceber, mais rápido você já vai estar embutindo um novo hábito na sua vida. Só que o que você tem que ser é firme no seu propósito. Se de repente o final de semana é sagrado à sua família, você tem o hábito de comer um doce, então você não abre mão daquele dia de você comer o doce, mas talvez nos outros dias da semana, talvez no domingo você abra mão, talvez durante a semana você abra mão, e aí você vai ter que dosar com aquilo que você precisa, para com que essa dopamina que você estava produzindo com aquele mau hábito seja transformado numa dopamina sendo produzida por um bom hábito, não numa intensidade tão grande quanto talvez o primeiro hábito, porque senão você não estaria viciado, mas com que você consiga lidar com isso. Você entendeu? Então a ideia é você escolher o mínimo possível do hábito. Eu falei o exemplo do chocolate, mas pode ser, por exemplo, um churrasco, pode ser com relação à bebida, pode ser com relação a dormir, pode ser com relação a jogar no celular, você entendeu? Talvez dias estabelecidos, dia sim, dia não, por exemplo.
Você entendeu? Ou talvez todo dia, mas, reduza para 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não sei. Mas o que você tem que pensar é o mínimo possível. Deu um passo aqui agora? Ok. Semana seguinte eu consigo fazer um pouquinho mais, E se nesse processo você não conseguir fazer esse pouquinho mais, retrocede. Repete o hábito anterior até realmente se sentir mais confiante para com que você consiga repetir, dar um passo adiante mais na próxima semana. E assim sucessivamente. Você entendeu? Percebe como a gente consegue ser extremamente... fica um pouco mais fácil quando a gente começa a entender um pouco mais do nosso comportamento, um pouco mais do nosso corpo. Então a ideia que eu quero que você pense exatamente agora é isso. Como você vai produzir uma dopamina de uma maneira mais saudável para você e como você vai embutir um novo hábito. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa eu saber, me manda uma mensagem, fala, puta, gostei desse vídeo, se fez sentido para você, você passa para outras pessoas, que eu acho que não só exercício de atividade física muda comportamento. Eu acho que tem algumas coisas que são enraizadas no nosso cérebro que fazem total sentido a gente poder mudar para com que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Talvez uma dieta cetogênica para você não funcione, talvez uma dieta low carb para você funcione melhor, talvez uma dieta hipercalórica para você funcione melhor, enfim. Então a ideia é que nós não somos máquinas, cada um tem um modus operandi ali diferente. E a ideia de adotar esse modus operandi diferente, que é a ideia de eu poder estudar um pouquinho mais o comportamento humano e poder ajudar você de uma melhor maneira. Tá bom? Muito obrigado, eu espero ver você no próximo vídeo e até mais.